Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa em que a gente pretende levar até você um convidado especial, um convidado que tenha a sua profissão, mas tem acima de tudo a sua história de vida. E a gente vai procurar conhecer um pouco mais sobre este advogado, operador do direito, Vitor Hugo Pereira. Tudo bem, doutor Vitor? Boa noite. Muito boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, eu digo que durante a minha trajetória, a minha vida, Deus me manda alguns sinais, porque eu sou um homem de muita fé. De eu estar aqui sentado diante do Senhor, significa que eu estou num ótimo caminho. É um prazer e é um prestígio enorme estar aqui com o Senhor, Paulo. Que isso, obrigado. Prazer e prestígio é meu, todo meu. Né? Você já o tratei por você. O senhor, que é um advogado relativamente jovem, relativamente não, totalmente jovem, mas que já tem uma bela carreira, já tem um nome consagrado, né? E vai falar um pouco sobre essa história que o senhor já conseguiu escrever aqui na história de Goiás também. A gente vai fazer um rápido intervalo e já volta. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo um advogado, mais um advogado que vem para contar a sua história, não a sua história profissional apenas, mas também a sua história de vida. É o Dr. Vitor Hugo Pereira, que, como eu disse, é jovem e não esconde idade. Quando a gente é jovem, não esconde idade, né, doutor Vitor? Não esconde, não. Na verdade, esconde, porque quando você vai chegar num cliente ou tentar demonstrar maturidade, às vezes linkam, né, a idade e falam, nossa, você é muito jovem, tem pouca bagagem, mas eu tenho 30 anos de idade. É mesmo? Tem esse tipo de coisa? Demais, Paulo. Principalmente na minha área, na área da advocacia, né? Quando a gente fala no advogado, a gente já pensa no quê? Numa pessoa de família tradicional, com um sobrenome forte, né? Principalmente aqui no estado de Goiás, que é muito atrelado à história, que é muito atrelado a sobrenomes. Então, já pensa numa figura, no estereótipo de alguém um pouco mais de idade, com mais experiência, tradicional aí no seu sobrenome, de preferência também alguém que seja de família, né? Exatamente. De advogados. Né? Exatamente. Só tem alguém na família também? Aí não? pronto, aí vem eu, Vitor Hugo, não tenho sobrenome vinculado a absolutamente ninguém que é tradicional no estado de Goiás e tento e peço passagem aí para estar na primeira prateleira da advocacia goiana, né? E quiçá se um dia no Brasil também. Aí eu venho tentando quebrar esse paradigma. E vai duas quebrar, coisas, né? já está quebrando. Pelo que eu conheço do seu trabalho, o senhor já quebrou. Né? E vai quebrar muito mais ainda. Como é que o senhor chegou a esse patamar que o senhor chegou hoje de advogado? Ô, Paulo, assim... Porque o senhor tem ganho causas bastante interessantes e bastante polêmicas. Bastante polêmicas, né? Na verdade, minha história começa um pouco lá atrás, quando eu primeiramente fiz o curso de administração de empresas. Fiz o curso de administração de empresas, logo aos 18 anos eu já tinha uma empresa, já tinha um CNPJ, já tinham alguns funcionários aí, inovei no mercado imobiliário aqui no estado de Goiás. Bom, como aqui no Brasil... E teve uma experiência trágica, né? Uma experiência de, ao final, quase decretar uma falência, né? Mas o direito me resgatou primeiro. E engraçado que eu entrei no direito, Paulo, justamente porque eu sofri processo trabalhista na minha empresa. E antes mesmo de falar falir, enfrentei alguns processos. Isso dói, né? Isso dói. E no Brasil é muito difícil empreender. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo e agora com essa reforma tributária pode ser a primeira. Nós temos o sistema tributário mais complexo também Pode ser a primeira, o senhor quer dizer, pode ser a maior, né? A maior, a primeira carga tributária maior do mundo. A gente ainda não sabe ao certo os impactos dessa reforma, mas... né, muitos especialistas e estudiosos dizem que a gente pode estar no topo da arrecadação mundial. Bom, e no Brasil, se tem uma coisa que a todo momento falam para nós é não empreenda, não empreenda, é difícil, venha de alguma forma depender do Estado. E aos 18 anos, muito novo, aí eu tive minha primeira empresa que teve o êxito, logramos êxito logo no início, mas o final, como o senhor bem disse, foi um pouco trágico. Foi onde eu entrei para a área jurídica. Sofri um processo trabalhista como todo empresário sofre. E isso me despertou, sem dúvida nenhuma, a curiosidade de entrar na seara jurídica e assim eu ingressei.
Mas para se defender? Não para me defender naquele momento, mas para que eu não Porque precisasse não daria tempo, mais... né? Pelo custo de um processo na Justiça do Trabalho que é mais ágil, né? Exato. Não daria tempo que o senhor estudar, se formar e o senhor próprio se defender. Mas para defender outros que estivessem na mesma situação. Sim, a ideia inicial era advogar para minha própria empresa. Aí eu pensei, fiz um cálculo, né? Falei, olha, veja bem, eu paguei X por um advogado. E eu, como empresário, não ganho isso. Então, que bom, eu vou advogar para mim mesmo, na minha própria empresa, e vou começar um curso de direito agora. E acontece que esse foi o despertar do direito. Mas, Paulo, te digo, já no primeiro período, eu entendi que eu sou um homem de muita fé, eu já entendi que Deus tinha desenhado aquele caminho para eu chegar até o direito. Quando eu cheguei no direito, não quis fazer outra coisa. Falei, eu vou estudar isso daqui e vou me tornar um advogado, conhecedor da lei. E não só para trabalhar na minha empresa, que logo ali eu já desisti de ter a empresa, mas para poder fazer carreira jurídica. E aqui eu estou hoje na frente do senhor. Advogado ganha bem? Paulo, se a gente for jogar por um percentual de advogados formados e advogados bem-sucedidos, eu digo que não ganha bem. Não ganha bem porque nós temos um percentual muito pequeno, mas muito pequeno, de profissionais bem-sucedidos. Costumo dizer que advogar não é para qualquer um. Dentre os operadores da área jurídica, digo eu que eu não vou ser aqui, né, um corporativista, um classista, mas olha, é o mais difícil de se prosperar, porque não é fácil. Peticionar, acompanhar o processo, desenvolver tese, ser combativo para que não haja abuso de autoridade. A advocacia é uma profissão que, de fato, exige um pouquinho, assim, de você ter uma certa predestinação, de você ter um certo sangue na veia da advocacia, da defesa, da liberdade e assim por diante, a depender da área, né? Mas se a gente for pegar um percentual de pessoas que têm OAB, que é muito diferente de ser advogado, tá? Eu digo que não, que remunera mal, porque o percentual que realmente prospera é muito pequeno, uma profissão muito difícil. Interessante que eu vi, o que o senhor está dizendo aqui agora, eu ouvi dias atrás de um amigo, que também é advogado, e iniciou exatamente nessa área de direito trabalhista. E ele disse exatamente isso para mim, falou, não gosto nem de lembrar quando eu passei pela área trabalhista, porque só dá trabalho, só dá canseira, você tem que estar atento 24 horas por dia nos processos, e não rende nada, porque geralmente são ações menores, né? A não ser eventualmente uma ou outra, mas são ações menores e que não rendem tanto para o advogado. E ele também disse a mesma coisa. Então, o senhor confirma? Sim, e a advocacia trabalhista, logo nos meus primeiros meses de formado, a gente tem mais facilidade, né, para advogar para o lado do empregado, não das grandes empresas, porque já requer uma certa experiência. Mas, inclusive, assim como o seu amigo, foi aonde eu comecei, aonde de fato eu iniciei minha carreira jurídica até chegar hoje à Procuradoria-Geral, até chegar hoje a ser advogado de alguns políticos, partidos, eu passei lá atrás pela advocacia trabalhista. Ela, num primeiro momento, Paulo, assim, é a porta de entrada na advocacia. Claro, nós temos pessoas muito bem-sucedidas que advogam somente nessa área. Mas eu, por exemplo, não tenho aptidão nenhuma para advocacia trabalhista, mas foi a porta de entrada. Começou ali, né? Começou ali. O senhor é procurador-geral onde? Em Aparecida de Goiânia. Exato, aqui na nossa cidade vizinha, Goiânia. Na prefeitura? Eu sou procurador-geral do Poder Legislativo. Da Câmara? Da Câmara Municipal, exatamente. Assumi lá um papel já tem algum tempo, né? A Aparecida hoje é a capital ali dos polos industriais, Sim. Uma arrecadação muito grande, uma cidade realmente que há pouco tempo atrás ninguém dava muita importância. Quando nós tivemos, né, de fato, e demonstramos para o estado de Goiás o tanto que a Aparecida de Goiânia tem a oferecer, quanto o município é um município chamativo para negócios, é um município que hoje é vitrine mundial, não só do Brasil, mundial, e referência em alguns aspectos, sem dúvida nenhuma, fiquei encantado e estou ali auxiliando na seara jurídica, sem dúvida, a fazer com que a Aparecida seja mais reconhecida ainda. Então, a Aparecida hoje ela é vista com outros olhos, o senhor bem lembra o que era Aparecida há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, e a potência que a Aparecida se tornou hoje. Cidade dormitório, né? Era uma cidade dormitório.
As pessoas tinham até mesmo vergonha de dizer que era aparecidense. A Ademir Menezes que começou essa história de resgatar, né, a cultura da cidade, né, vamos dizer assim, quando ele insistia em que as pessoas emplacassem os carros lá em Aparecida, porque as pessoas compravam um carro lá, mas vinham emplacar aqui, só para ter um carro com placa da capital. Então ele começou isso. E Maguito Vilela depois fez um trabalho sensacional também, né, resgatando essa cidadania, né, de Aparecida. Exatamente, Paulo. E assim, é um case de sucesso de uma cidade, né? É uma cidade dormitório, que muitas vezes era vinculadas à marginalidade. As pessoas elas tinham vergonha. Como o senhor bem disse, de emplacar e ter a placa do seu veículo escrito Aparecida de Goiânia. Aí uma história que começa lá com Ademir Menezes, com os eixos estruturantes, com os polos industriais, passando por Maguito Vilela, e a história de outros prefeitos que vem mudando de fato. Gustavo Mendanha. Essa vitrine, Gustavo Mendanha, né, que veio com essa ideia de Smart City, cidade inteligente, e começou a pegar alguns modelos lá de Israel, de outros países referência. Hoje Aparecida nós temos aí, estamos ainda os top 5, top 3 do PIB do estado de Goiás, já é vista com outros olhos e as grandes empresas alocadas no estado de Goiás estão lá, em Aparecida. E aí eu digo mais, o aparecidense, ele não quer vir para Goiânia para resolver suas coisas, não. Lá tem tudo, é uma cidade pujante, impressionante. O case de sucesso que é Aparecida. E quando eu consigo hoje contribuir, né, de forma jurídica, política, nessa nossa segunda maior cidade do estado, é motivo de muita alegria. O que é que o senhor faz de mais importante lá dentro desse trabalho da Procuradoria? Bom, Paulo, principalmente, vigiar e ver a tramitação dos projetos de lei. Sem dúvida nenhuma também ajudar o Legislativo a fiscalizar o trabalho do Executivo. Quando a gente fala essa ideia do Procuradoria-Geral do Legislativo, nós temos que lembrar que, de fato, a Casa do Povo é o Legislativo. De fato, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, que é a Casa do Povo. Então, assim, nós temos 25 instituições em Aparecida de Goiânia. Uai, como assim 25 instituições em Aparecida? São 25 vereadores. E esses 25 vereadores, eles fiscalizam, eles legislam, e todo o amparo jurídico, toda essa assessoria jurídica, e quando temos que ir para os embates, até nos tribunais, para que as prerrogativas da Casa do Povo não sejam feridas, esse é o papel que nós desempenhamos, que eu desempenho juntamente com uma equipe na Procuradoria Geral. Nasce um projeto de lei, passa por nós. Nasce, por exemplo, uma lei em que nós fizemos uma defesa no tribunal para que ela se mantenha em vigor, passa por nós. Então, esse é o papel de um procurador-geral do Legislativo. O senhor está lá há quanto tempo? Eu estou lá há mais ou menos 1 ano e 6 meses já. 1 ano e meio que eu venho desempenhando esse papel. Foi por via de concurso? Não. Não? Toda nomenclatura geral na frente, ela requer uma certa confiança, né, com o chefe do poder. Uma indicação. Então, uma indicação, exatamente. Nós temos o procurador-geral do município, braço direito do prefeito. Nós temos o procurador-geral do legislativo, braço direito do presidente da instituição. Como se fosse mais ou menos um advogado-geral da União, né? Então, o presidente da República o indica pela confiança que tem no trabalho técnico e político. Lá é assim, indicação pelo fato de ser geral. Então, estamos ali ao lado ali do chefe do poder, de alguma forma auxiliando juridicamente. O chefe do poder é o? André Fortaleza. André Fortaleza. Exatamente. Hoje ele é o presidente da Câmara. Ele conseguiu, assim como aqueles que têm a confiança de fato dos seus pares, ficar durante os 4 anos como chefe de poder do Legislativo. Antecipou a sua eleição, teve uma votação expressiva e nessa legislatura ele foi o único presidente lá. Assim como aconteceu aqui em Goiânia com a Assembleia. Aqui na Assembleia, com o Bruno Peixoto, que é o atual presidente, com o Lissauer na legislatura passada, como acontece em Goiânia na Câmara com o Romário Policarpo, que dá uma certa governabilidade, né, Paulo? Os 4 anos com um eleito pelos pares de maneira até antecipada, gera essa governabilidade, gera esse poder e autonomia do Legislativo. Em 2 anos é muito pouco, né? 2 anos são muito pouco para uma pessoa desenvolver um trabalho e daí a 2 anos esse trabalho ser interrompido e iniciar por outro, que daí a 2 anos também será substituído. Quer dizer, é uma coisa meio
meio fora de mão. Exato, para dar uma continuidade no trabalho, como eu disse, a expressão governabilidade, ela requer, né, um trabalho que tenha pelo menos uma legislatura. Pensa, 2 anos. Desses 2 anos, troca-se o primeiro escalão todo novamente, uma outra cultura, outras pessoas. Né? Então, é um outro choque de gestão que dentro de 2 anos passa rápido, contando que dentro desses 4 anos, nós temos 2 anos que são períodos eleitorais. Então, essa governabilidade por eleição antecipada, eu sou a favor dela e isso gera, de fato, uma autonomia, independência do Poder Legislativo. Como é que o senhor faz para conciliar essas funções que o senhor tem de advogado e procurador? Bem, Paulo, na verdade, eu não consigo sair dessa seara jurídica, né? Eles estão bem atrelados. Eu atuo no que eu escolhi para atuar e, pelo menos, os planos de Deus, obviamente, eu aceito com muita tranquilidade, mas o meu propósito de vida, que é na seara jurídica, atuar como operador do direito. Então, é claro que se o dia tivesse mais de 24 horas, seria muito bom, mas eu estou ali na mesma área, como um procurador, como um advogado, e claro, eu tenho ótimos companheiros que estão ao meu lado, eu tenho pessoas que me auxiliam, não só a equipe da Procuradoria, mas como escritório também, né, uma sociedade muito bem feita para conseguir tocar esse trabalho. Porque, olha, não é fácil, a responsabilidade é grande, ainda mais na área que eu atuo. Eu saio da Procuradoria Geral e aí eu pulo para o meu escritório que só trabalha com direito público, com políticos, com partidos, que é a nossa especialidade. E com casos polêmicos, né? Qual foi o caso mais polêmico que o senhor enfrentou recentemente? Olha, Paulo, pode falar aqui o nome de pessoas? Não tem problema, né? Se o senhor vê que não tem problema, tá. Por mim não tem. Bom, eu estou muito atrelado hoje a um advogado que atua, sem dúvida, com políticos da direita. Eu vou dizer direita porque eles mesmos se atrelam realmente a esse aspecto ideológico. O senhor também se atrela a esse aspecto? Sim, eu sou de direita. O senhor é de direita? Eu tenho uma convicção de direita, uma direita conservadora e liberal na economia. Então, eu me intitulo dessa forma, isso não é novidade, de vez ou outra eu tenho o meu posicionamento político, meus embates políticos, e obviamente por uma questão de conexão, por uma questão de empatia, acabou que essas pessoas elas me procuram para que eu faça valer na área jurídica nos embates ali no tribunal. Então, eu advogo hoje para 2 pessoas muito polêmicas, 2 políticos muito polêmicos aqui no estado de Goiás. Um é um deputado federal chamado Gustavo Gaia. Gustavo Gaia. Segundo deputado mais bem votado. Nisso. Muito polêmico. Segundo deputado federal mais bem votado aqui no estado de Goiás, em que nós atuamos somente ligado a ele com algumas dezenas de processos, não só no Supremo Tribunal Federal, como aqui também no Tribunal de Justiça, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e no TRE. E o caso mais polêmico que a gente tem atuado, por exemplo, por último, ele participa de todos os inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Os inquéritos, por exemplo, das fake news, os inquéritos lá, que o Alexandre de Moraes também é o relator, em que são aqueles que investigam os ataques, supostos ataques ao sistema eleitoral, como também ele está ali conjuntamente no TSE, também respondendo por algumas ações eleitorais. Então, todas essas polêmicas em que envolve ele com outros deputados, o recente caso aí com a Silvier, com o senador Vanderlan, nós estamos ali atuando, né? E também na seara estadual, o deputado estadual Fred Rodrigues. O Fred. Exatamente. E o Fred tem um caso bacana, até não só um caso jurídico, mas um testemunho, né? Em que o Fred ele foi um deputado estadual que foi para a urna eletrônica inelegível e foi diplomado deputado estadual graças a um trabalho que nós fizemos bem específico de conseguir, entre a data da eleição e a diplomação, né, anular um processo que estava deixando ele ali inelegível, que não deixava ele assumir o seu mandato. Foi um feito, foi um case bem comentado na seara eleitoral, mas o Fred também de direita, da mesma linha do Gustavo Gaia, inclusive fizeram essa dobradinha, ambos conseguiram chegar de maneira muito expressiva, um na Assembleia e o outro no Congresso Nacional, em que a gente vem tendo algumas atuações, destaques, vamos dizer assim, porque não é só a questão jurídica
é a questão política, é a questão ideológica. São processos que tramitam na Suprema Corte e também na Corte de Cúpula Eleitoral, que é o TSE. Isso acaba gerando uma dificuldade para que a gente atue nesse processo, mas também dá uma certa visibilidade. Você fala, Vitor, por que essa dificuldade? Porque, como eu disse, os embates eles não são só jurídicos, se fossem, menos mal, mas também políticos. Né? Então tem toda uma atmosfera, que é como se fosse você entrar ali no Maracanã com 78 mil pessoas, numa final de Flamengo e Fluminense, que estão ali te vigiando, vendo a sua atuação processual, porque são pessoas notáveis e os julgadores estão ali carregando de alguma forma um histórico de uma eleição nacional, né? E sem dúvida um aspecto também ideológico. A justiça ela é cega, às vezes somente no papel. Então a gente advoga nesse ambiente hostil e acaba que ganha notoriedade. Tem seus prós e tem seus contras, né? Também. É um ambiente hostil realmente? O que é mais hostil ali dentro? Existe o componente político realmente que complica a situação? Isso é uma coisa que não tem volta aqui no Brasil? Bom, Paulo... Ou todo o ambiente por si já é um ambiente político, um ambiente de tribunal, de justiça já é político? Olha, ninguém gosta de parar num tribunal. Só que isso vem se agravando, esse ambiente fechado, esse ambiente, como eu disse, hostil, vem se agravando nos últimos anos, principalmente de 2018 para cá. Que nós temos realmente no Brasil vou usar essa expressão, uma guerra ideológica. E acaba que o ambiente dos tribunais, que já não é muito convidativo, por mais que você vai lá numa audiência de uma colisão de trânsito, você já se sente meio mal, né? Quando a gente fala de uma advocacia especializada para políticos, o que é colocado em campo? Primeiro, juiz é ser humano, juiz é gente. E lá nos tribunais superiores, onde a gente vem mais advogando, são indicações. E a maneira com que essas indicações são feitas no Brasil, por vezes, leva essa paixão também para o julgamento. No Brasil, nós temos um sistema de freios e contrapesos. É bonito, Paulo, no papel. Quando você pega um presidente da República, que indica alguém que vai compor a Suprema Corte, que é sabatinado pelo Legislativo, pelo Senado, e se passar, ele vai julgar. Veja bem que arranjo bacana, que arranjo bonito. Só que o que de fato acontece? Um jurista... Entendi, desculpe, só para ficar claro também para o telespectador, quer dizer, o presidente acaba indicando para uma dessas cortes um ministro que depois, caso seja aprovado pela Assembleia, pelo Congresso, pelo Senado, ele acaba exercendo a função dele, tendo sob sua responsabilidade o julgamento de casos de quem o indicou. Perfeitamente. Quer dizer... Perceba que o juiz é gente, o juiz é pessoa, e ele carrega, obviamente, consigo algumas convicções de foro íntimo, partidário, ideológico, para o julgamento. Isso é natural, não estou aqui criminalizando isso. Mas, como eu disse... Mas é o que acontece. É o que acontece. E como eu disse, o ambiente ele é hostil, por quê? Porque hoje nós temos, por exemplo, uma Suprema Corte com 11 ministros que estão eivados, obviamente, de contaminação ideológica. Aí, num outro momento, outra oportunidade, eu sou uma daquelas pessoas que levanta a bandeira do Brasil, ele tem um outro tipo de regime, não só esse presidencialista, mas um parlamentarismo, em que creio eu que o chefe de Estado e não de governo deveria indicar o ministro. Mas veja bem, hoje é assim. E por ser assim, nós temos alguns aspectos positivos, outros negativos. Quando nós vamos a julgamento, principalmente na Suprema Corte, e agora também no TSE, que tem uma composição mais ou menos neste sentido, os ministros assistem jornal, os ministros leem revista e os ministros participam muitas vezes agora, principalmente depois que os julgamentos começaram a ser transmitidos, eles estão ali em cima de um palco e esse palco o Brasil inteiro está assistindo. E acaba que eles não são tão técnicos e apegados a processos e apegados nos autos. E como fica o advogado? O advogado fica ali defendendo seu cliente, que a depender do que ele defende, o julgamento é um pouco mais complicado. Tem sido assim? Qual tribunal tem mais sido contaminado, digamos assim, por essa medida? Bom, Paulo, o Supremo, graças a essa composição,
graças à TV Justiça, que vem transmitindo as sessões, graças aos votos que não são mais votos, mas são palanques, porque nós temos vários espectadores, telespectadores assistindo ao vivo, o juiz traz para si, muitas vezes, o que deveria ser o protagonista ali, quem está sendo julgado, e não os julgadores. E acaba, obviamente, que por vezes, né, é como num jogo de futebol, quando o juiz nem tem o nome citado, significa que ele foi bem. Mas, infelizmente, quando o juiz ele é o foco e foi o nome dele citado por várias e várias vezes, de alguma maneira ele atrapalhou, ou um lado ou o outro. E assim, no Supremo Tribunal Federal, tem acontecido dessa maneira, dessa forma, os palanques estão grandes, as transmissões estão enormes, e nós temos aí juízes que saem dos autos, não ficam adstritos ao que está no processo para efetuar o julgamento. Tá bem, a gente continua falando sobre esse assunto, daqui a pouco a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fique ligado. Agora é lei aqui no estado de Goiás. Uma determinação segundo a qual os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços devem disponibilizar em local visível e de fácil acesso ao público uma versão em braille ou em áudio do Código de Defesa do Consumidor, livro jurídico brasileiro que guarda um conjunto de normas a respeito dos direitos do consumidor, bem como das relações e das responsabilidades entre o fornecedor e o consumidor final, fixando padrões de conduta, prazos e penalidades. O projeto é de autoria do deputado Gustavo Seba, do PSDB. O parlamentar afirmou que essa nova lei tem a finalidade de tornar os direitos dos consumidores mais efetivos no Estado, ao disponibilizar o código em autodescrição. Nesse sentido, o dispositivo jurídico garante o direito da parcela da sociedade que convive com a deficiência visual de apresentar reclamações em caso de problemas, proporcionando-lhe ainda maior segurança e independência. Esse foi mais um É Lei. Até o próximo. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje recebendo o advogado Vitor Hugo Pereira. Ele que é advogado eleitoralista e outras coisas mais, né? O senhor trabalha em outras áreas também, não é isso? Sim, Paulo. Sempre atrelado ao público, né? Então eu falo até duas palavras assim, né? Eleitoralista, administrativista, sempre ali na área pública, rondando ali os nossos agentes políticos e partidos. E já pensou em entrar para a política, não? Paulo, já pensei sim. Inclusive já coloquei até como umas metas, né, de vida, mas isso num período anterior à minha vida. Como eu disse, eu sou um homem de muita fé. E eu tenho certeza que... O senhor é o quê? Que religião? Bom, eu sou cristão, né? Eu tenho toda uma formação católica aí, então eu sou um católico e eu tenho muita fé. Eu acredito que tudo que aconteceu na minha vida até o presente momento foi guiado por Deus. E quando o senhor fala assim, Vitor, você já pretendeu entrar na política? Em um momento anterior, sim. Só que Deus, ele vem traçando de alguma forma, em que ele diz, calma, agora você vai contribuir no jurídico. E assim tem sido feito. Hoje eu já não tenho tanto o despertar para querer ir para a urna, para querer ser um agente político em um cargo eletivo. Porque, de fato, como um jurista, eu estou contribuindo muito, né, em diversas searas, municipal, estadual e federal, com conhecimento jurídico. Agora, se lá na frente, né, aí se for um projeto de Deus em minha vida, eu creio que estarei preparado. Mas no presente momento, como um jurista, como um advogado desses agentes políticos, protegendo e deixando eles trabalhar com tranquilidade. Como é que o senhor se vê dentro da política caso entre para ela? O senhor seria um candidato a quê?
Olha, eu acho que todo início, Paulo, seria num legislativo, né? Acho que o legislativo é uma grande escola. Acho que quando você passa pelo legislativo, você tem conhecimento de como de fato funciona, você trabalhando ali como uma instituição do legislativo, e o executivo ele já requer uma certa experiência. Então, as casas legislativas em que eu passei como um advogado, como um procurador, como jurista, elas dão essa aula. E creio eu que é a porta de entrada. É a porta de entrada para a política, seja numa vereança, seja como um deputado. Então, vamos dizer assim, aquela graduação, a pós-graduação que você faz na área jurídica. Tanto é que você pode reparar que os grandes políticos do nosso estado tiveram origem no legislativo, como vereador, um degrauzinho como deputado estadual, federal, senado, e depois ingressaram aí nos cargos, ou de prefeito de grandes cidades, ou de um governador. Olha o exemplo do nosso governador Ronaldo Caiado. Sua origem lá no legislativo. Você pega outros estadistas também, como Íris Rezende, começando na vereança, Maguito Vilela, começando na vereança, lá em Jataí. Então, creio eu que devagar, passo a passo, com início no legislativo. Agora, eu tenho algumas metas um pouco ousadas. Gostaria muito, se fosse para contribuir na área política, eletiva, me colocando como agente político, logo passar para o executivo, onde é que você faz políticas públicas, e no linguajar bem assim popular, onde você tem a chave do cofre para poder realizar. Aí você impacta a vida das pessoas de uma maneira macro. E o senhor seria candidato aqui a prefeito? Olha, eu tenho um perfil ali que eu acho que como... um prefeito nunca me vi muito, mas é claro que aqui eu estou falando mais de algo que eu coloco na minha cabeça. Mas com um governador, um presidente da República. É mesmo? Por que não? Claro. Por que não? Sonhar não custa nada. Aliás, Sem dúvida. quem não sonha não vive. Quem não sonha não vive. E assim, eu vejo como uma diferença muito grande, né? Sonho e meta, objetivo. Sonhar, você pode sonhar ali de qualquer forma, né? Pensar, eu sonho em ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá pagando o preço para isso? De fato, está pavimentando uma estrada para chegar? Eu vejo como um objetivo, como uma meta. Posso chegar a uma presidência da República e posso chegar também numa Suprema Corte, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Todos que lá estão são seres humanos, carne e osso, e chegaram. Alguns até, como Toffoli, nem foram juízes, né? Nem foram juízes. De fato, exato. Estava no momento certo, ao lado da pessoa certa, no momento correto. E muito novo, muito jovem, virou o ministro da Suprema Corte. Aí eu me vejo, pago o preço todos os dias. Uma alta carga de estudos. Acho que sou... O senhor estuda muito? Eu ouvi dizer que o senhor se tranca num quarto e fica lá por horas estudando. Como é que é esse negócio? Estudei bastante, Paulo, bastante. Como no começo nós falamos, não tem família com sobrenome famoso. Primeiro advogado da família. Não vem de uma família que carrega um nome tradicional da advocacia. Aí, Vitor, como você vai compensar isso? Bom, conhecimento técnico, capacidade técnica, domínio da matéria. Cara de novo, de jovem, sem barba até hoje, mesmo aos 30, não tem barba. Como eu vou dar... Imberbe? Nada. O pessoal ainda fala, Vitor, passa um remedinho para antigamente. crescer um pelo. Fala, não, mas não combina comigo. Qual que é a saída? Então, vislumbrei a saída como sendo conhecimento técnico, Paulo. Então, se alguém paga o preço, né, de X horas, eu tento cobrir pagar o preço com 2X horas, o dobro ou o triplo, para conseguir com que as pessoas me notem pelo meu trabalho. Você sempre foi um bom aluno na escola? Isso é de base, né? Meu pai e minha mãe sempre cobraram muito. Então, podia não ser o melhor, mas sempre paguei, desde o jardim de infância, sempre paguei o preço para tentar ser o melhor. Então, isso vem de berço, né? Pai e mãe sempre colocando o estudo à frente de tudo. Durante esse período aí, da minha formação de caráter, de estudo, podia ter faltado qualquer coisa em casa. Mas o estudo não, sempre foi prioridade, meu e da minha irmã. Os senhores são 2 irmãos? 2 irmãos. E tem a Helena, né? Helena, sou recém-pai de primeira viagem, minha bebezinha de 10 meses. Aí, Paulo, aí eu te digo, aí é tudo diferente. Aí o assunto já muda. Aí o assunto muda, já sai o advogado combativo dos tribunais e entra o pai que engatinha, que conversa igual criança. Aí sim, minha vida foi
ressignificada depois que ela veio ao mundo ali no dia 4 de setembro de 2022. Minha vida transformou por completo. 4 de setembro foi o dia que minha mãe nasceu. 4 de setembro? 4 de setembro. Minha pequena Helena. Ela tem tudo para ser gente boa e sendo filha sua, mais ainda. E tem sido assim, ressignifica, né, a paternidade. De lá para cá, eu comecei a enxergar a vida de uma outra maneira, de uma outra forma, e isso até me vinculou mais aos objetivos ousados que eu tenho na advocacia, como profissional, como um legado que eu quero deixar, mas acordar cedo, voltar tarde. E qual é o propósito? Tudo muda. O propósito é qual? Deixar um legado. Antigamente era só para que os meus pais tivessem orgulho de mim, da minha história. Hoje é para que meus pais tenham orgulho de mim, da minha história, e que eu deixe um legado para minha filha. Então tudo muda, a perspectiva é outra. E a gente paga o preço mais ainda, porque não pode fazer feio de jeito nenhum. Foi uma espécie de freio contrapeso às avessas, não? Sim, posso dizer que sim. Porque o homem... Opa, peraí, papai, vem cá, vamos brincar aqui, vem cá, senta aqui. Sem dúvida, porque o homem... Esquece o trabalho um pouco. Destemido, né? Eu digo isso um pouco. Deus, ele, quando foi me fazer, ele me fez um homem destemido do medo. Sou uma pessoa muito ousada e, por vezes, não sinto medo de absolutamente nada que envolva a minha profissão, dos embates que eu tenha. Então, quando vem a minha filha, ela fala, opa, peraí, tem alguém que você tem que voltar ao final do dia, né? Brincar, ver, beijar, abraçar. Isso acaba que aquele homem destemido do medo, que não tem medo de absolutamente nada, começa a pensar duas vezes, né? Porque nós temos que voltar para casa com muita responsabilidade e cuidar de uma família, né? Então, isso ressignifica muito a paternidade e ressoa também na área profissional. Como é o nome da mamãe? Maria. Maria? Maria. Olha o nome, Maria. Acho Ela... tão bonito esse nome. E o nome dela é Maria Elisa, mas eu só chamo ela de Maria, porque eu gosto do nome. Ela fala, por que você não me chama de meu amor, de meu bem? Eu falo, mas seu nome é lindo. Maria, um nome lindo, né? Eu só gosto de chamar de Maria. Ela fica brava, fala assim, você tem que me chamar de meu bem, meu amor. Não, Maria, não fica brava não. Maria é o nome mais bonito que existe, né? O nome mais lindo que tem. E um nome que tem um significado espetacular, né? Fantástico, né? Por isso que eu faço questão. Chamo só de Maria. Ela tem que entender, porque o nome é muito bonito. E o seu nome qual é? Victor Hugo. Pois é, mas é só o Pereira depois? Do Santos Pereira. Do Santos Pereira. Aí vem o do Santos, da área da minha mãe, da família da minha mãe, pessoal lá de Mambaí, Goiás, que eu tenho muito orgulho de carregar essa história de uma cidade, de uma pequena cidade do Nordeste goiano, e Pereira, já da família do meu pai, que ficou sendo aí o último nome, Vitor Hugo dos Santos Pereira. E Mambaí, que foi uma cidade que tem os dedinhos da família na sua origem, né? Tem, Paulo. E uma cidade pequena, hoje com o novo censo já tem 10 mil habitantes, no extremo nordeste goiano, quase que divisa com a Bahia. Mas de lá saiu um dos homens que tem um caráter, uma reputação das mais ilibadas e um exemplo para toda uma geração, que eu acho que até está em extinção. Homens da estirpe do meu avô, seu Cazé, que nos deixou tem pouco mais de um ano, mas que deixou um grande legado na região, e quando eu digo o nome dele, muitas pessoas reverenciam pelo homem que foi, e foi um dos fundadores da cidade. Mambaí eu não nasci por lá, não tem na minha certidão de nascimento a cidade de Mambaí, mas é um local que eu me orgulho de ter a origem lá, da minha família lá, e ser um neto do seu Cazé, um dos homens mais honestos que o estado de Goiás, que o Brasil já viu, tá? Eu digo assim porque eu carrego esse nome dele, né, o seu Cazé, os 4 cantos do estado, e aonde eu chego, esse nome abre portas, por um dos homens, aquele que de fato falava, cumpria, o homem que não precisava de assinar na folha de papel, porque a palavra bastava. Então, Mambaí, ele foi um dos fundadores, luto pelo legado dele dentro da política e do meu tamanho, claro, e tudo dentro da seara política que eu consigo conquistar, eu tento devolver um pouco para a minha origem, que é lá no Nordeste goiano, lá em Mambaí, Goiás. Falando em seara política, voltando um pouco ao nosso assunto, não que esse aqui não esteja agradável, para mim está ótimo, mas eu gostaria de saber do senhor o seguinte,
A política hoje mudou muito com essa história de rede social, que as redes sociais determinam ódio, amor, paixão, briga, revanche. O que é que significam as redes sociais para o senhor? Bom, Paulo, a rede social, ela deu voz política a um cidadão comum. A rede social potencializou uma pessoa que jamais, no cenário de política tradicional anterior, ter um mandato. Uma pessoa comum, com boas ideias, sem dinheiro e com criatividade, ela arrasta multidões. Ela democratizou de fato a política. Enquanto nós tínhamos ali os privilegiados, os caciques políticos, aquelas pessoas que monopolizavam a política, hoje você vê uns intrusos com pouco dinheiro e com muito voto tendo voz. O senhor diria que o senhor, caso se lançasse uma eleição, o senhor teria muito voto com as redes sociais? O senhor é bom de rede social? Bom, eu sou bom de rede social, mas tem pessoas muito melhores, né? Creio eu que se por um acaso um dia, né, eu viesse a disputar uma eleição que está muito distante, como eu disse, na atual conjuntura, a rede social ajudaria. Hoje eu tenho muitas pessoas, muitos seguidores que compartilham o trabalho político e jurídico comigo que eu jamais atingiria na política tradicional ou na advocacia tradicional. Até mesmo na minha área, Paulo, os advogados antigos, quando eu surgi, vamos dizer assim, ficaram até um pouco incomodados, sabe? Porque eu fiz da rede social um instrumento para que eu pudesse captar e pudesse levar um pouco do meu conhecimento às pessoas, comuns e potenciais clientes. Antigamente, como era a carreira de um jovem advogado? Formava, pegava o OAB, entrava para um grande escritório, bem tradicional, ganhando bem pouco. Ficava lá os seus 5, 10 anos, para depois ter um lugar de fala, para poder pensar em sair do escritório e fazer uma carreira solo. Aí vem, por exemplo, um jovem igual eu, que não tem família, que não tem esse sobrenome, usa as redes sociais para demonstrar o seu conteúdo jurídico, potencializar clientes e chegar até as pessoas. Não entra para um grande escritório. De alguma forma trabalha a sua própria marca como referência. Advoga sozinho, sem os grandes figurões. Ganha espaço e ganha ações no tribunal. Isso de alguma forma incomodou os grandes. Então, logo na minha entrada na advocacia, comecei a incomodar algumas pessoas grandes e as pessoas começaram até a me enxergar. Muito ousado, tem que esperar o tempo certo, não pode sair falando o que fala, não pode ter tanta firmeza para falar, porque não passou ainda por anos de tribunal. Isso me encorajou mais ainda. Através do quê? Rede social. Na política, na parte jurídica, é uma grande potenciadora e dá voz a quem não teria voz no sistema tradicional. Então, o senhor advoga sozinho? Não advogo. Hoje eu conto com uma equipe, né? Tem um baita de um sócio, Rodrigo Teixeira Teles, que segura mesmo as barras, como o senhor disse. Com esse tempo, procurador, professor de direito e advogado. É porque eu tenho um baita de um braço direito, super capacitado, que também ama política, tem uma história política muito grande na cidade de Bela Vista de Goiás. É o meu braço direito, meu braço esquerdo e minhas pernas. Um grande amigo que eu tenho como sócio que me ajuda a tocar o negócio. Sem contar com os outros advogados que estão vinculados a nós. Mas o Rodrigo é o que segura as pontas, né? É Rodrigo? Teixeira Teles, um baita profissional. Teixeira Teles. Isso. E tem outros também, outros advogados? Aí sim, tem outros advogados tem uma que banca. Estão junto conosco, sim, porque hoje mexer com políticos da direita requer muitos processos. E haja equipe para poder não perder nenhum prazo e para poder acompanhar tanto processo nesse Brasil. Mexer com política de direita, isso quer dizer defender política de direita. Não está difícil? Demais. Está difícil? Chove de ação. O senhor responde daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fique ligado. Olá,
Olá, está começando mais um Minuto Alego, um projeto de lei do deputado Cairo Salim, do PSD, que tem como objetivo tornar obrigatória a implantação de máquinas de cartões de crédito e débito adaptadas para pessoas com deficiência. Foi aprovado em segunda votação aqui na Assembleia Legislativa. Com a implementação dessa novidade, pessoas com deficiência visual, por exemplo, poderão contar com recursos como o áudio, que fornece informações por meio de mensagens sonoras, permitindo que realizem suas transações de forma autônoma e segura. Empresas que não se adaptarem a essa mudança estarão cometendo infração e deverão pagar até multa. O projeto seguiu para a aprovação do governador do estado. Esse foi mais um Minuto Alego. Até o próximo. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo o advogado Vitor Hugo Pereira. Ele que é advogado eleitoralista e entre outras coisas, né? Dentre outras atividades que ele desempenha dentro dessa seara, como ele costuma dizer, do jurídico. Mas você dizia, me desculpe tratá-lo por você, tão jovem, o senhor dizia no final do bloco anterior que é muito difícil defender político de direita. Por quê? Paulo, a direita ela não está acostumada a atacar. A direita ela é mais reativa. Quando eu digo isso, a esquerda dá uma aula na direita no aspecto jurídico. Um deslize na Câmara, um deslize no Congresso, uma fala de um deputado, uma fala de um senador da direita, qual é o processo? Entrar com ação, convocação nas casas legislativas, interpelação judicial, pedido de esclarecimento. E a direita fica na reação, ou seja, na defesa. E a esquerda dá um banho na direita nesse aspecto. E os políticos e os partidos de direita, Vitor? Bom, eles não atacam. É claro que existem as exceções, mas eu vou falar de um nível macro. Então, por que é difícil defender a direita? Primeiro, a direita ela é reativa, ela não é ativa. E a esquerda já aprendeu a fazer o dever de casa de como minar um político ou um cidadão que se coloca como direita. Aquela asfixia, o bombardeio jurídico. Então, o que nós estamos acostumados a ver? A esquerda é extremamente organizada, com sindicatos, federações, confederações, que tem ali, por trás de todas elas, um jurídico, que fazem um sistema de cooperação e esse sistema de cooperação ajuiza qualquer tipo de fala, mesmo que tenha êxito ou não, dos políticos e partidos de direita. Acaba que a direita fica asfixiada, não tem tanto tempo para ir para o ataque e fica tomando muito tempo para se defender. Está aí um pouco do que acontece no ringue político, mas que tem a ver com o jurídico. É igual uma eleição de cidade de interior, por exemplo. Cidade pequena de interior, uma das artimanhas, dos artifícios dos candidatos, por exemplo, principalmente a prefeito, numa chapa executiva, numa eleição aí para prefeito, é bombardeio jurídico. Minar o outro lado com diversas ações que podem ou não culminar em multa, em cassação, mas que vai fazer com que aquela pessoa ela não tenha tanto tempo para fazer campanha, mas tenha que gastar o seu tempo se defendendo nos tribunais. É mais ou menos o jogo da direita e esquerda. Sim. Tempo e dinheiro. Contratar um advogado, pagar muitas vezes uma multa, uma reparação de dano, envolve dinheiro também, monetário, né? Isso asfixia o lado de lá. A esquerda faz isso muito bem. Tá bem. Eu gostaria de ouvi-lo também sobre uma questão preocupante, né? Essa história de censura. Fala-se aqui, ali e lá, né, que estaria se articulando uma forma de censura mais arrochada do que ela já é, mais apertada do que ela já é. Como é que o senhor vê direito de liberdade de expressão, direito de liberdade de imprensa? Tem sido mitigado nos últimos tempos, Paulo. Essa é a minha grande preocupação.
E está aqui um advogado que se preocupa nos tribunais também, não só de vencer causas, mas de defender direitos e garantias fundamentais. E eu vejo como um direito e uma garantia fundamental, não só pela minha opinião, mas até pelo que o próprio Supremo Tribunal Federal falou, que direitos e garantias elas têm um nível hierárquico e eles são iguais. Direito à vida, direito à liberdade, direito à intimidade. Só que o próprio Supremo já disse em tempos anteriores que tem um direito e garantia fundamental que ela é preferencial. Ela tem uma preferência em relação aos demais. Qual? Liberdade de expressão. Isso foi dito um tempo atrás e hoje, infelizmente, está sendo mitigado. Não só pelos tribunais, não só por algumas decisões muito controversas. Explica para o telespectador o que o senhor quer dizer com isso. Eu quero dizer que lá naquele artigo 5º da Constituição, é porque a gente fala, vou falar bem no linguajar popular, isso. Direitos humanos. O que são direitos humanos? São direitos que eu tenho, que o Paulo tem, que o operador tem, que você, telespectador, tem. O direito de ir e vir, direito à vida, direito à liberdade. São os direitos e os vários direitos que nós temos lá na nossa Constituição. O que o Supremo falou uma vez? Olha, todos nós temos vários direitos, mas tem um que a gente acha que é o mais importante como instituição. Qual? O de liberdade de expressão, que é o direito que você tem de se expressar, mesmo com que o outro não concorde com isso. Mas é a liberdade que qualquer um tem de defender as suas ideias. E o que nós estamos vendo hoje nos tribunais e, infelizmente, hoje dentro do Congresso Nacional? Essa palavra, tentativa de censura, criminalização daquele que pensa de maneira divergente. Esses dias, PL da censura, projeto de lei que regulamenta as mídias sociais, mas que, em bem verdade, traz consigo uma tentativa de calar aquele que nós falamos logo no bloco anterior, de que era ninguém, mas tem uma rede social forte e passou a ser alguém. Essa PL veio para regulamentar isso e, graças à falta de quórum, não passou, não foi votada. Mas não vejo isso com bons olhos. Enquanto essa censura famigerada nos tribunais e no Congresso, ela está sendo alimentada e está agradando um lado, logo ali eles também podem ser vítimas. E aí, como ficamos? Essa é a minha preocupação. Pois é, como ficamos? Eu devolvo a pergunta para o senhor, porque eu também estou preocupado com essa história. Afinal de contas, como ficaremos, né, diante de tanta indecisão, diante de tanta coisa que se diz de um lado e de outro? Como é que a gente vai ficar, hein? O Brasil está perto de mais de quê? De um país sob censura ou não? Sim, está cada vez chegando mais próximo. Infelizmente, Paulo, nós estamos numa era e num momento político em que nós começamos a relativizar o que não deve ser relativizado. Democracia não é relativa. Democracia é algo objetivo. Uma declaração de um ministro do Supremo Tribunal Federal hoje, dizendo que o Supremo virou um agente político. Espera aí, estamos relativizando o que não deve ser relativizado. Se isso está acontecendo com pessoas que têm um mandato, tomando multas milionárias, advogado que entra com processo tomando multa só porque questionou algo questionável, imagina um cidadão comum. Isso atinge não só a casta política, não. Isso vem no efeito cascata de cima para baixo. Eu não vejo uma outra alternativa, aí é onde eu digo que a esperança, a nossa esperança, até por pesquisas, não são tão grandes no parlamento, mas eu não vejo um cenário em que mude de fato o que nós estamos aí com receio, a não ser o Congresso tomar para si os poderes que tem. Esse é o problema. O Congresso vai fazer isso? O senhor acredita nisso? Não acredito, porque a grande parte dos políticos que nós temos no Congresso, eles são fisiológicos. Veja bem, será que nenhum ministro do Supremo nunca cometeu um crime de responsabilidade que não pudesse ser impeachmentado pelo Senado? É uma prerrogativa do Senado Federal impeachmentar. Ou seja, tirar do poder
tirar o ministro do Supremo por crime de responsabilidade. Isso já aconteceu? Em algum momento? Será que um ser humano que está ali na Suprema Corte nunca foi passível de erro? Aí é onde as pesquisas, infelizmente, de credibilidade das instituições, nós temos um Congresso Nacional que não é bem avaliado pelo povo. Então, a única saída que eu, como profissional, enxergo, que são as prerrogativas do Congresso serem obedecidas, o povo não acredita na instituição. Então, tem algo errado, infelizmente. Pois é, não acredita na instituição, embora ele esteja vendo o tempo todo o que essa mesma instituição está fazendo ou deixando de fazer. A gente está perto de encerrar o programa e eu quero deixar essa pergunta assim que é crucial. Fazer o que então, doutor? Fazer o quê? Se hoje as audiências, as sessões todas são transmitidas ao vivo pela televisão, o Brasil inteiro vê. O Brasil inteiro vê as sessões de deliberação também dos tribunais. E nem assim as pessoas se movem, nem assim elas se mexem, nem assim elas fazem nada e ficam à espera de uma próxima eleição para ganhar alguns favores aqui e ali e continuar tudo do jeito que está. Nós vamos parar onde? Eu tenho um medo de nós pararmos ali em alguns países vizinhos, o que eles estão vivendo. Ainda está em tempo da gente reverter isso. Mas, primeira coisa, que isso é atemporal. Desde quando nós reestabelecemos a democracia aqui nesse país. Voto de qualidade. E o voto de qualidade, ele precisa de sobressair. Tudo começa no eleitor. Voto de qualidade. Sim, um voto em que o eleitor não venda o seu voto. O senhor já vendeu voto? De forma nenhuma. Mas eu acredito que mesmo assim o senhor já deve ter se equivocado em algum voto seu alguma vez na vida. Bom, já de candidatos que foram, de alguma forma, denunciados, né, e responderam por uma ação eleitoral por compra de voto. Aí eu faço ali o meu aspecto, o meu papel profissional. Eu tenho que sair ali do minha opinião política e tenho que entrar na parte jurídica, que ele é advogado. Esse é o problema. Por mais bem informado que o senhor seja e ainda assim o senhor também é induzido a erro. Quer dizer, então não adianta falar esse negócio, precisa saber votar, precisa votar corretamente. Quem é que sabe o que é votar corretamente? Bom, aí só de você não vender o seu voto, vender escancaradamente, aí a gente já tem pelo menos um aspecto objetivo, né, de não fazer barganha. Ou seja, te dou um tijolo e você vota em mim. Eu te dou um cartão com um vale e você vota em mim. Isso daí tem que acabar, de fato. Quando a gente não sabe, Dr. Vitor Hugo Pereira, que é advogado, dentre outras especialidades, eleitoralista, que é uma palavra feia demais, mas é essa a palavra que os senhores usam e a gente tem que respeitar. Muito obrigado por ter vindo, foi um prazer recebê-lo. Uma boa noite para o senhor. Paulo, uma boa noite. Eu quem agradeço, como eu disse no começo, na abertura, um dos sinais de que minha trajetória está no caminho certo é estar aqui hoje, né, diante do senhor, sendo entrevistado, na mesma cadeira que grandes personalidades do estado de Goiás já sentaram. Isso foi um motivo de muita honra. Espero outras vezes também estar aqui, mas agradeço. Hoje a gratidão é minha. Muito obrigado. Com certeza o senhor estará aqui, será chamado mais vezes. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador. Espero que tenha gostado, né, do programa. Espero que isso tenha incentivado você também a fazer a sua própria análise sobre o que é que nós estamos vivendo nesse Brasil de meu Deus nos dias de hoje. Um grande abraço a todos, uma boa noite.